Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente interior de São Paulo. E hoje a gente fala de Bruce Dickinson. A gente não vai falar só do disco novo, não. A gente vai falar da discografia do Bruce Dickinson que eu tenho aqui na coleção. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Então, pessoas, estamos aí. Já deixa um like aí pra gente se você gostar do vídeo. Não esqueça do like, ele é muito importante pra gente. Canal novo, canal pequeno. A gente precisa desses likes para impulsionar o vídeo pro YouTube e entregar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possível. Ainda mais que esse canal aqui trabalha com dois temas totalmente diferentes, que é música e fotografia. Música, colecionismo e fotografia. Então o YouTube não sabe direito para quem entregar esse vídeo. Então, quanto mais like tiver, mais pessoas vão ter a oportunidade de ver esse vídeo. Hoje eu quero falar do Bruce Dickinson, cara. Todo mundo aí nos últimos 10 dias, semana passada, a gente viu vários vídeos aqui no YouTube falando do disco novo do Bruce Dickinson, que é esse daqui, ó. Olha que bonitinho, que já tá aqui, o The Mandrake Project. Eu vou falar um pouquinho dele, lembra? Eu falei que eu ia não fazer críticas mais de CDs aqui, é apenas a minha opinião. Não sou crítico musical, eu só tô falando o que eu acho como fã. Mas eu queria também pensar um pouco sobre a discografia do Bruce Dickinson. Todo mundo conhece, todo mundo no Brasil que gosta de heavy metal conhece o Bruce Dickinson, principalmente porque ele é vocalista de uma das bandas mais famosas aqui no nosso país, que é o Iron Maiden. E o Bruce Dickinson começou a carreira solo dele em 1990, lançando esse disquinho aqui, ó. Enquanto ele ainda era vocalista do Iron Maiden, em 1990, ele lançou Tattooed Millionaire. Olha só a foto da galera aqui atrás. Janick Gears era o guitarrista desse disco aqui, que depois ele foi também fazer parte do Iron Maiden com a saída do Aerosmith. Mas antes de falar da discografia, eu gostaria de levantar uma coisa. A gente conhece muito artista que faz parte de banda grande, que faz parte de banda famosa, que coloca na cabeça que vai fazer um trabalho solo também, um trabalho paralelo. Aí o cara vai lá, faz uma grande propaganda, não, vou lançar um disco solo, porque eu quero colocar o meu lado artístico para fora, e o cara faz um disco exatamente igual às músicas da banda que ele faz parte. Então, qual que é a vantagem de você investir numa carreira solo, investir num disco solo, se você vai fazer exatamente a mesma coisa que a sua banda principal faz? Eu acho que é a oportunidade de você colocar para fora a sua personalidade, porque ali na banda é a personalidade de várias pessoas misturadas. Então a sua personalidade é diferente lá, você tem a oportunidade de fazer um trabalho solo. O Bruce é o cara que fez um trabalho solo totalmente diferente daquilo que a banda principal dele fazia. Mesmo esse último disco estando muito perto ali do que o Iron Maiden está executando agora, você percebe que é completamente diferente. Então o Bruce Dickinson gastou bem essa moeda, né? A bala do disco solo, né? Tattooed Millionaire começa mostrando toda essa diferença. Era uma época que o Iron Maiden estava ali saindo do Somewhere in Time, indo para o No Prayer for the Dying, e ele lança um disco totalmente rock and roll. Cara, isso é rock and roll puro, não tem muita característica de heavy metal, mas é rock and roll puro. Então, ó, Tattooed Millionaire, ele ainda estava no Iron Maiden quando ele lançou esse disco. O que a gente tem aqui, ó? Cara, Son of a Gun é uma música incrível. A própria Tattooed Millionaire é uma música dançante, uma música divertida. A gente vai ter Burning in 58, e a que eu adoro, que é a No Lies, que é a última música do disco. Olha, esse disco aqui na época, eu não sei como que tá agora, tá? Todos os discos que eu vou mostrar aqui do Bruce Dickinson pra vocês, eu comprei no lançamento. Então eu não sei se você consegue achar isso agora. Mas esse disco aqui na época não foi lançado no Brasil, cara. Esse aqui é importado, ó. Esse aqui veio da Holanda. Tenha ele na sua coleção. E lembrando que todos os discos do Bruce Dickinson tem no Spotify, tem nos streaming, você acha até no YouTube. Todos os discos do Bruce Dickinson é muito fácil de você ouvir. Aí vem a notícia da saída do Bruce Dickinson do Iron Maiden, cara. Olha, eu não sei como que vocês hoje, né, o fã jovem, poderia quantificar o impacto que foi a notícia da saída do Bruce Dickinson do Iron Maiden. Mas pra gente aqui no Brasil,
Foi devastador. E a gente não tinha internet na época, né? A gente ficava sabendo dessas coisas por revista. Você que é mais jovem não deve saber o que é isso, mas um informativo em papel, né? Olha só que loucura. Ficou sabendo disso através das revistas de rock que eram publicadas no Brasil. E eu tinha meus 16 anos na época, 16, 15 para 16 anos, estava no colegial, né? Ensino médio hoje, né? E foi devastador, porque ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia como seria. Eu tô querendo fazer um vídeo como foi isso do lado do Iron Maiden, né? Aquele que rolou toda uma conversa para o novo vocalista do Iron Maiden. A gente vai conversar sobre isso aqui ainda no canal. Mas aí o Bruce Dickinson saiu e ele falou, não, eu tenho que... Devia estar de saco cheio do Iron Maiden, devia estar de saco cheio daquela coisa engessada que é o Iron Maiden. Não vou entrar nesse assunto, a gente pode até conversar isso em outro vídeo. E ele saiu e fez uma coisa totalmente louca. Infelizmente, cara, eu não tenho esse disco que tá aparecendo na foto aqui, que é o Balls to Picasso. Que pecado, é um pecado. Até hoje eu não comprei o Balls to Picasso. Então eu acho que eu vou procurar o Balls to Picasso, que eu acho que não pode faltar na coleção. E eu fiquei muito tempo sem ter o Balls to Picasso, que foi lançado em 1994. Eu tenho uma zica que eu nunca contei pra ninguém, que é a seguinte: eu tenho receio de fechar a coleção. Por anos, eu fiquei faltando apenas um disco do Iron Maiden pra ter todos os discos do Iron Maiden. E eu me recusava a comprar, não sei porquê, sabe? Fica aquele lance psicológico, pô, se você completar a coleção, não vai ter mais nada pra você procurar, não vai ter mais nada pra você ter aqui na sua lista de desejos. Então o Bruce Dickinson é o Balls to Picasso. O dia que eu tiver o Balls to Picasso, eu tenho todos os discos do estúdio do Bruce Dickinson. Mas quando o Balls to Picasso chegou, ele chegou totalmente louco, cara, porque é um disco muito mais experimental do que heavy metal. E pegando aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo, a gente tava esperando algo na linha do Tattooed Millionaire ou mais parecido com o Iron Maiden. E Balls to Picasso é completamente experimental. Ele não tá nem aí, cara. Ele começa com uma música chamada Cyclope, que deixou a gente totalmente... Hã? Na época, um amigo meu comprou o Balls to Picasso, a gente foi ouvir na casa dele, que era a maneira da gente compartilhar música na época, era comprava o disco, chamava todo mundo pra ouvir na casa no fim de semana, e a gente ficava trocando opinião sobre o que a gente estava vendo. Cyclops tem 7 minutos e 58 segundos de experimentalismo, e você pega o resto do disco, ele segue nessa linha. Porém, ele tem algumas músicas muito bacanas, como Shot All the Claws, e trouxe pra gente o mega clássico do Bruce Dickinson, que é a Tears of the Dragon, que é uma semi-balada, né? Porque metade dela é uma balada, ela tem uma batida mais rápida no meio, e depois ela volta a ser uma balada de novo. O legal é que na época do lançamento, o Bruce Dickinson deu uma entrevista dizendo que Tears of the Dragon estava escrita há muito tempo, e que ele pensou várias vezes em apresentar a música pro pessoal do Iron Maiden para colocar no álbum do Iron Maiden, mas ele achava que na mão do Iron essa música ia ficar completamente diferente daquilo que ele tinha na cabeça. Ia virar uma batalha, né? Ia virar uma cavalgada, como a gente fala. Então ele nunca apresentou essa música pro pessoal do Iron Maiden e ele preferiu guardar ela para esse primeiro, né, disco solo, que na realidade é o segundo, mas o primeiro que ele lançou depois de sair do Iron Maiden. Balls to Picasso não teve uma boa receptividade. A gente ficou todo mundo assim, né, torcendo o nariz, né, pro disco. E eu ouvi ele agora essa semana no Spotify, e realmente, cara, é um disco que eu não me conectei muito com ele, embora tenha algumas músicas muito interessantes. Depois do Balls to Picasso de 94, em 96 chega esse aqui, Skunkworks. Essa capa meio alternativa, né? Meio interessante. Eu gostei muito dessa capa, achei que é muito interessante. O Skunkworks, na realidade, em algumas entrevistas que o Bruce Dickinson deu na época, ele dizia que foi uma tentativa de lançar uma banda nova. Uma banda chamada Skunkworks. Porém, não deu muito certo, cara. Né? Olha aqui dentro, né? Tem todo um lance meio alternativo. É basicamente rock alternativo aqui. Muita gente coloca que esse aqui é o pior disco solo, da carreira solo do Bruce Dickinson. Eu comprei ele, deve ter alguns anos já, esse foi o último disco aqui do Bruce Dickinson que eu cheguei a comprar, porque eu realmente não gostava muito dele e só muito recentemente apareceu a oportunidade de comprar por um preço interessante e eu coloquei ele na coleção. Mas,
Cara, eu acho assim que não... É um disco esquecível. Desculpa eu falar isso. Eu sou fã do Bruce Dickinson, mas esse disco aqui ele é meio estranho, ele é meio esquecível. Porém, em 1997, a água bateu na bunda. Sabe aquele lance que o pessoal fala, não, porque o artista, ele tem que ter a liberdade de produzir, independente do que as pessoas acham. Sim, o artista tem liberdade de produzir independente do que as pessoas acham. Só que o artista tem contas para pagar. O artista tem boletinho. Então, depois de 2 discos que não foram muito bem, 2 discos apostando na sonoridade que ele queria produzir e que não foram muito bem no mercado, o Bruce Dickinson simplesmente voltou para o heavy metal e lançou esse disco aqui, o Accident of Birth, junto com seu colega, o ex-colega de Iron Maiden, Adrian Smith, nas guitarras. E nas entrevistas que o Bruce Dickinson deu na época, ele falava, olha, eu sempre fui um artista de heavy metal, minha maior parte da minha carreira foi no heavy metal, então por que não voltar para o heavy metal? E voltando para o heavy metal, ele abraçou novamente todos aqueles fãs que eram do Iron Maiden, ele trouxe uma sonoridade muito mais familiar para o fã do Iron Maiden, que ainda seguia ele conseguiu novos fãs, e olha só, mesmo sendo um disco de heavy metal, na minha opinião, tem nada a ver com o que ele fazia no Iron Maiden. Acho que tem algumas músicas muito mais divertidas, como The Magician, que eu acho muito bacana. Tem a Road to Hell, que é muito legal, é uma pegada mais rock and roll, uma pegada mais rápida, uma pegada que não tem muito a ver com o Iron Maiden, com o que ele fazia no Iron Maiden. A gente tem uma balada chamada Man of Sorrow, que é uma delícia de ouvir, e a gente tem aqui um disco perfeito. Eu sei que não é a opinião, eu sei que todo mundo que gosta de Bruce Dickinson considera esse disco aqui um renascimento do cantor para o heavy metal, porém, a maior parte dessas pessoas não consideram esse aqui o melhor disco que o Bruce Dickinson já lançou. E na minha opinião, esse é o disco do Bruce Dickinson. Eu não estou dizendo que é o melhor, mas é o que eu mais gosto de ouvir. É o que eu mais ouço. Esse disco aqui tá sempre rodando aqui no aparelhinho de som pelo menos uma vez por mês, porque eu gosto muito dele e eu acho ele muito bacana. Então, se você quer voltar, você nunca ouviu o Bruce Dickinson, a carreira solo do Bruce Dickinson, começa pelo Accident of Birth, que é muito bacana. Em 1998, um ano depois, ele lança esse aqui, The Chemical Wedding. Cara, todo mundo considera esse aqui o melhor disco da carreira solo do Bruce Dickinson. E realmente, cara, tem coisas incríveis aqui. Tem coisas muito bacanas aqui. Como a música Chemical Wedding, cara, é uma delícia de ser ouvida. The Tower, Killing Floor, Book of Tell, Gates of Horizon. Cara, não tem como você citar as melhores músicas aqui, porque é todas. Todas elas. Não dá pra pular uma música. Eu gosto muito da The Alchemist no final, que ele tem uma pegada diferente, ele volta ao refrão de Chemical Wedding no final. Bom, esse disco aqui é muito bacana, o Adrian Smith ainda tá aqui na guitarra. Admito que tecnicamente é o melhor disco do Bruce Dickinson, mas como eu disse, eu gosto mais de ouvir o anterior, o Accident of Birth. Mas esse aqui é o melhor disco do Bruce Dickinson. E olha só, esse disco é de 98 e o próximo disco do Bruce Dickinson só veio em 2005. Eu tô falando desse aqui, o Tyrant of Souls. Olha que bacana isso aqui. Tyrant of Souls, ele vem na mesma pegada do Chemical Wedding. O Bruce Dickinson já tinha voltado pro Iron Maiden quando ele lançou esse disco aqui. Então foi aí um trabalho paralelo ao Iron Maiden. Eu considero esse um bom disco, eu considero ele um bom disco. Só que eu não sou muito fã desse disquinho aqui não. Eu acho ele bacana, ele é bem competente, mas eu não acho ele... Não sei, eu não consegui me apegar muito ao Tyrant of Souls, mas é um bom disco, tá? Eu acho que é os 3 discos que você tem que ouvir em seguida, né? Que é o Accident of Bird, o Chemical Wedding e esse Tyrant of Souls, para você entender um pouco a carreira solo do Bruce Dickinson. Acho que são 3 discos que eles são bem
eles são bem unidos do ponto de vista do estilo, do ponto de vista das composições, porque se você parte para os outros, como o próprio Tattooed Millionaire, o Boston Picasso e os Kinkaworks, você vai perceber que eles são bem diferentes, que eles são uma pegada mais alternativa, eles são uma pegada mais, né, o que ele estava pensando para a música dele na época. E agora, em 2024, a gente tem esse aqui, que é o The Mandrake Project. Olha que bacana, a gente tem aqui a foto, né, essa foto na parte de trás. Primeira coisa que eu vou falar para vocês desse disco, o pessoal reclamou muito da embalagem. Por quê? Porque é um digisleeve. O que é isso? É um envelopinho de papelão, né? Então a gente tem aqui dentro essa foto do Bruce, né? Em uma parte do envelopinho, que é a primeira, a gente tem o encarte do CD, ó. Então eu tenho que abrir aqui e puxar o encarte do CD. E do outro lado, a gente tem o CD. Em outro envelopinho, ó. Tem que abrir um envelopinho aqui e puxar o CD pra fora. Olha, eu sei, eu gosto mais do Digisleeve do que do Digipack. Né? O Digipack também é aquela embalagem de papelão, mas ele tem um suporte de plástico dentro. Qual que é a minha zica com o Digipack? Porque se aquele se aquele miolinho de plástico quebra, como é que você troca? Por exemplo, ó, eu tô aqui, ó, o Chemical Wedding, eu não abri ele para vocês, porque o CD tá solto aqui dentro, porque o suportezinho aqui quebrou. Com o tempo, né? Quebrou, porra, tem 20 anos isso aqui, cara. Então ele quebrou. Inclusive eu tenho que... Tá na lista aqui que eu tenho que comprar esse mês novas capinhas de acrílico para substituir algumas que estão quebradas. E no Digipack, quando quebra, o que eu faço? Não dá para trocar. Tá colado Tá colado no papel, né? Então tem que... Cara, eu tenho zica com isso. Tem Digipack aí que eu nem ouço. Porque eu tenho medo de quebrar o miolinho e o negócio ficar solto lá dentro. Então, eu prefiro o Digisleeve, porque não tem nada para quebrar aqui, é só colocar dentro do envelope. Essa é a primeira observação que eu faço. Segunda observação que eu faço é que isso daqui não é no Brasil, não, cara. Isso aqui não... Eu sei que tem muita gente que fala, não, porque a versão brasileira é porca, eu vou comprar a importada que é mais bonita. Em vários casos, realmente, a versão importada é mais bonita. Mas esse disco aqui do Bruce saiu desse jeito no mundo inteiro. E pelo que eu vi algumas pessoas fazendo unbox da iMusic, né, que é aquela loja europeia de CDs que entrega no Brasil, pessoal comprando coisas novas na iMusic, fazendo um unbox, muita coisa está sendo lançada lá na Europa nesse tipo de embalagem. Não sei se é um lance para economizar dinheiro, por causa do plástico, né, tirar o plástico, o acrílico, né, dos CDs, ou se é uma tendência do ponto de vista de marketing. Olha, é uma embalagem bonita, mas a gente sabe que essas embalagens são frágeis, né? A embalagem de acrílico é muito mais resistente, é muito mais... Você coloca na estante, ela não entorta, né? Você não tem esse problema. Umidade não vai destruir isso. A umidade pode destruir esse papel, dependendo de onde você mora. Mora na praia, mano, tu tá lascado. Então, esse é o tipo de embalagem que eu preciso comprar um plastiquinho e deixar ela dentro do plastiquinho para proteger. Porque a própria tinta dessa embalagem, você coloca na estante e tira da estante, coloca na estante. Se você coloca igual eu coloco aqui, ó, os meus CDs como se fossem livros, né? Então o próprio colocar e tirar ali pode ir desgastando. Eu já tenho embalagens assim que desgastaram de tirar e colocar na estante. Mas isso é uma tendência mundial, não é uma tendência só do Brasil. Eu ouvi isso aqui no streaming. Eu vou dar aqui um testemunho, que é o seguinte. Eu ouvi esse disco no streaming, antes dele chegar, né? Ele foi lançado, eu demorei um pouco para comprar, não comprei na pré-venda. Eu ouvi esse disco no streaming, gostei bastante. Aí quando ele chegou, que eu coloquei aqui no aparelho de som, que eu sentei no sofá, eu pensei, uou, é outro disco? Cara, é incrível, não tem jeito. Você ouvir em caixas de som, num aparelho normal, é muito diferente de você ouvir num fone de ouvido, por melhor que seja a qualidade dele. É muito diferente de você ouvir numa caixinha ativa, né? Eu tenho aqui uma caixinha pequena que eu levo ela para todo lugar na casa quando eu vou fazer alguma atividade. É muito diferente, cara, porque aqui você sente a batida da bateria, o contrabaixo, então é muito melhor você ouvir no aparelho de som. O que eu posso falar do The Mandrake Project? Não vai ser o meu disco preferido do Bruce Dickinson,
mas vai ser um bom disco do Bruce Dickinson, cara. Eu gostei muito das músicas, mesmo estando muito perto do que o Iron Maiden faz, ainda não é Iron Maiden, né? Você não poderia ouvir isso daqui e pensar, pô, isso aqui é Iron Maiden. E uma crítica que o pessoal tem feito bastante, principalmente nos videoclipes das músicas, né, que ele lançou, principalmente no clipe, né, de Reign of the Graves, o pessoal falou, nossa, Bruce Dickinson tá muito canastrão, Bruce Dickinson tá esquisito esse videoclipe. Cara, é um senhor que está se divertindo. Percebeu? Cara, aquela canastrice do videoclipe é de propósito. Mano, ele tá se divertindo. Ele tá num projeto que não é o Iron Maiden, onde um monte de gente manda e ele tá lá pra cantar só. Ele é uma voz em 6, sendo que as vozes dos 6 não têm o mesmo peso, né? O Steve Harris tem um peso maior ali. Mas ele tá aqui num projeto que é dele, fazendo a música que ele gosta, compondo as músicas que ele gosta, e ele tá se divertindo, porque isso aqui é dele. Isso aqui é muito legal, cara. Então, ó, After War of Running Rock, Reign of the Graves, os 2 videoclipes, né? Tem uma música aqui chamada Many Doors to Hell, que eu acho ela incrível, ela naquela pegada mais divertida, aquela pegada mais heavy metal, mais rock and roll. Eu acho que é, pra mim, uma das melhores músicas do disco é Many Doors to Hell. Eternity Has Failed, Shadow of the God. Cara, o disco inteiro é bom. O disco inteiro é muito legal. Eu gostei muito disso daqui. Aí vem aquelas perguntas. Ah, é melhor que Iron Maiden? Não sei. Não sei. Eu diria que eu já ouvi mais esse disco aqui do que eu ouvi o Senjutsu do Iron Maiden. Talvez não é indício de que seja um disco melhor ou não. É indício de que bateu mais forte aqui no meu coração. E eu gostei um pouquinho mais do que o Senjutsu do Iron Maiden. Gente, esse é o vídeo de hoje, só pra dar uma pequena opinião aqui sobre esse lançamento do Bruce Dickinson e falar um pouco da discografia dele. A gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.